Olá, gente. É, Vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá? Falando da educação. Porém, nós vamos para a segunda sessão, né? Que é as tendências na área educacional, tá bom? Deixa eu organizar aqui, ver se fica melhor da gente de poder. Pronto. Então, nós vamos para a sessão 2 ainda, tá? Da unidade um. É, Como eu disse a vocês, é muita coisa agora nesse quinto período, então tem muitas coisas para se fazer. E aos poucos eu vou colocando para vocês os vídeos, tá bom? E bora lá, né? Para a sessão 2, as tendências, tá? Na área da educação. Vimos na sessão anterior o que são as inovações, né? Tratamos sobre a questão das inovações, os termos que são, né, utilizados e como elas podem ter diferentes tipos, né, de impacto na sala de aula, na escola, tá? E no sistema educacional. E muitas vezes elas são induzidas pelas demandas existentes na sociedade e sempre vêm com um determinado propósito, né, de aprimoramento ou resolução de um problema. Então, a gente viu na seção um que as inovações, gente, as teorias, elas não partem do nada. Ou seja, elas vêm de uma necessidade externa à escola. Então, se a sociedade muda, então a escola ela tem que mudar. Ela tem que acompanhar, assim como a nossa vida, né? A gente tem que acompanhar, né? Claro, absorvendo e adquirindo algo que seja positivo, né? Que seja para melhoria, que seja para que haja qualidade. Então, nós vimos aqui as inovações, lembrando também a vocês que inovação não é somente recursos tecnológicos digitais, porque a inovação ela pode ser um conceito, uma ideia, um processo, tá certo? E a inovação, ela acompanha o contexto em que ela está inserida. Então, quando se falar em inovação, não vamos apenas pensar na inovação de tecnologias digitais, porém, lembrando sempre que vai depender do contexto. Se no tempo atual as inovações estão relacionadas aos recursos, né, tecnológicos digitais, computadores, né, tablets, celulares, é porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Porém, inovação não é somente isso. Vou repetir, envolve conceitos, processos, ideias, e essas inovações ela tem que ser implementadas, senão ela não é uma inovação. Inovação é aquela que faz com que nós colocamos em uso, é preciso ter utilidade. Então, nesta sessão agora, aprofundaremos uma das mais recentes inovações educacionais brasileiras, que foi a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, que é a nossa LDB de 96. Então, veja, inovação aqui agora está se tratando de uma lei, a implementação de uma lei. Lembrando, tá? Inovação vai além dos recursos de tecnologias digitais. Envolve muito mais do que isso. E isso aqui que a gente está vendo, né, no nosso estudo, no nosso texto, a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
a qual, induzida, né, por inúmeras demandas sociais, né, a questão econômica, a questão política, culturais, tecnológicas, abriu esse espaço para a indução de outras inovações, como a gestão democrática, né, também foi implementada, né, a gestão democrática das escolas e a flexibilização dos conteúdos, dos tempos e dos espaços escolares, ok? É, não se trata, enfatizando aqui o nosso texto, que a LDB ela não é uma lei tão recente, mas desde a sua promulgação vem sendo aprimorada com novas leis, regulamentações e orientando quase todas as ações educacionais, desde as ações até as políticas, né? Desde as regulamentações, orientando quase todas as ações educacionais, desde a definição e políticas públicas até a sua ação na sala de aula. E uma dessas ações, tá? É a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, é a nossa base para o ensino, né? Para a nossa ação dentro da nossa sala de aula. Então, veja, a LDB, que também foi tratada no outro vídeo, na seção 1, ela é uma inovação, porém vem passando por várias renovações, né, processos, mudanças e inovação. Na sessão anterior foi criada uma situação, um contexto, e nós vamos dar continuidade. Então, na sessão anterior, criamos uma situação hipotética, na qual você estava participando de um processo seletivo para o cargo de professor. Agora, imaginaremos que você foi convocado para uma segunda etapa desse processo seletivo. E na segunda etapa, você recebeu, né, um texto com a seguinte escrita: a universalização do ensino, isto é, a possibilidade, né, de acesso ao ensino por crianças e jovens, por isso que a universalização tornou-se uma realidade no Brasil que vem se consolidando desde a década de 1970. E essa consolidação ela passa, né, pela permanência, tá, dos alunos na escola, diminuindo, né, a evasão durante o processo de escolarização e posteriormente pela melhoria da qualidade educacional oferecida. Afinal, além de ter esse acesso e a permanência, tá, nas escolas, os alunos têm direito à educação de boa qualidade. Então, não só é o acesso, nem a permanência, mas também a qualidade do ensino, né? A LDB de 96 e as regulamentações que a seguiram, né, deram um suporte legal para essas evoluções. E o acesso aos recursos tecnológicos digitais tem potencial para ajudar as suas consolidações. Então, veja que agora está se tratando de recursos tecnológicos digitais que vão fazer parte dessa inovação. No entanto, né, essas inovações educacionais se consolidam apenas quando as mudanças são implementadas. Um exemplo, né, dessas mudanças seria o processo de ensino e aprendizagem, tá? Que superam a distância entre o ensino centrado no conhecimento e o ensino centrado no estudante. Enquanto o ensino, né, está centrado no conhecimento, a primeira perspectiva desses processos valoriza a reprodução do conhecimento científico, cultural e artístico.
produzido ao longo da história. Quando o ensino é centrado no estudante, propõe que a escola ela deve promover a construção desse conhecimento pelo aluno. Então veja que é, as mudanças fazem parte da inovação. Se não houver mudanças e não houver implementação, não é uma inovação. E veja que aí está dando duas pontes, né? A distância no ensino centrado no conhecimento e o ensino centrado no estudante. Após a leitura desse texto, o responsável, né, pela seleção pergunta: qual é, agora, a relação que a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, tem com a superação dessa distância que foi mencionada? O ensino centrado no conhecimento e o ensino centrado no estudante. E o que a BNCC tem em relação com essas duas pontes? Né? Como é que ela faz com que supere essa distância? E qual seria a sua resposta? Então, nesta sessão, refletiremos sobre os elementos, né, conceituais e as suas aplicações no ensino, que certamente ajudarão você a construir uma resposta para essa situação hipotética, assim como auxiliarão em sua prática docente real. A LDB de 96, tá? Determina ações a serem tomadas em muitas frentes educacionais. Mas nesta sessão, né, nos ateremos às questões ligadas à concepção educacional que ela trouxe e, em particular, à organização curricular, que desloca a unidade curricular de disciplinas para competências. Esse deslocamento implica na flexibilização curricular e outra organização dos espaços no contexto escolar. E isso nós vamos entender com mais calma mais na frente. Ao final desta sessão, você poderá compreender os significados desses termos. Espera-se que, com isso, você consiga ter mais critérios para a escolha do sentido que dará às suas ações docentes. Então, gente, esse foi o primeiro momento, nosso primeiro estudo da maneira ampla. E mais na frente nós vamos agora mais específico, né? Mais detalhado entender o que foi lido e falado aqui no nosso vídeo. Então, se inscreve, deixa teu like, compartilha e até o próximo estudo.